Bom dia! A partir de agora está no ar para você que nos acompanha na TV, no rádio ou na internet, o nosso programa Saúde com Empatia. E no programa de hoje eu te trouxe aqui na Clínica Empatia para a gente conversar com o oftalmologista Arthur Alves, que vai falar para a gente alguns mitos e verdades sobre o uso de óculos de grau. Então fique ligado, o nosso programa está só começando e, claro, muitos mitos e verdades serão desmistificados aqui no programa de hoje. Já compartilha com quem você quiser o nosso programa de hoje, que está muito bom. Mais uma vez, a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o uso de óculos. Então, não perde, porque o programa de hoje está muito especial com o nosso amigo oftalmologista Arthur Alves, aqui da Clínica Empatia. Então, a partir de agora, a gente já vai saber quais são os principais mitos e verdades que envolvem aí o uso de óculos, de grau, de sombra. Mas antes, claro, bom dia do nosso parceiro aqui do nosso programa Saúde com Empatia, doutor Arthur Alves. Bom dia, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao nosso Saúde com Empatia. Bom dia, Alkênia. Eu que agradeço, né? Você está hoje no meu consultório, né? Abrindo as portas aqui para vocês. Então é sempre um prazer falar com você, falar com os ouvintes, e a gente está aqui para responder esses mitos aí, e verdades. Por falar nisso, o escritório do Dr. Arthur Alves fica aqui na Clínica Empatia, tá certo? Que fica no edifício Estel Honorata, sala 5, na Avenida Senador João Câmara. E para você agendar sua consulta, é só você ligar para o 996-9762-84, agendar o seu atendimento com o oftalmologista Arthur Alves e, claro, com diversos outros profissionais para você cuidar da sua saúde, claro, esse ano 2025, para você ficar assim, nos trinques, com a saúde em dia com os profissionais aqui da Clínica Empatia. Então vamos lá, né? Bora começar aqui a nossa brincadeira. A gente anotou aqui alguns mitos, os mais comuns, né, que as pessoas falam, mas eu acho que o principal, assim, que todo mundo sempre fala é: se usar direitinho diminui o grau? De forma alguma. Não! Esse é um grande mito, esse é mito, de verdade. Sério? Pois esse é um dos mitos, assim, que eu acreditava real que era. Inclusive dizer pro meu menino: use direitinho que no ano que vem... Use direitinho que o ano que vem tá menor. De forma alguma. O óculos, na verdade, o nome técnico de óculos, ele é um auxílio óptico, né? Uhum. Então ele vai auxiliar a pessoa ou a enxergar melhor ou a ter mais conforto visual. O grau, ele está relacionado às estruturas oculares, a córnea, cristalino. Eu gosto sempre de dizer que o nosso olho, ele é um jogo de lentes. Então o paciente nasce com algum desajuste nessas lentes e o óculos vem para corrigir isso. Nem se você usar o óculos constantemente, mesmo se você for aquela pessoa desleixada que pegou a prescrição do óculos, fez o óculos e não usa bem, não há nenhuma relação de que isso vá melhorar ou piorar o seu grau. Então usar o óculos constantemente não vai fazer o grau diminuir, nem também vai fazer com que ele aumente menos. Não existe nenhuma relação entre isso. Mas assim, quando se tem um mito como esse, né? Sim. É porque as pessoas já meio que vivenciaram situações parecidas, né? Então, o que explica esse tipo de situação? A gente pode ter alguns casos específicos, por exemplo, uma criança que tem um grau de hipermetropia muito baixo e durante o crescimento esse grau desaparecer. Isso pode acontecer, mas isso não vai estar relacionado ao uso do óculos, e sim a fatores do próprio crescimento, da mudança da anatomia do olho. Isso pode acontecer, mas são casos extremamente específicos. No geral, os graus ou eles se mantêm estáveis ou tendem a aumentar. E isso não vai ter nenhuma relação com o uso do óculos. O óculos, ele vai vir para auxiliar e para corrigir aquele grau. Então já vou perguntar outro mito. Usar o óculos faz com que o grau não aumente? Mito também. Mas o que a gente faz, gente? O que a gente pode fazer? Eu brinco muito que o nome paciente, é por isso que tem que ter paciência, não tem jeito, né? O grau está predeterminado por questões genéticas, né, anatômicas. Então o uso do óculos não vai influenciar nem para que ele não aumente e muito menos para reduzir. Isso não é possível. Alguns graus a gente consegue reduzir através de cirurgia, outras coisas, mas o óculos, ele serve para que o paciente enxergue melhor e com mais conforto. Então é tipo uma seita que dói menos, né? A seita que dói menos é melhor. Sem dúvidas. Isso, né? Então vamos lá. Usar óculos, então, vicia. Porque, por exemplo, eu tenho 4 graus de miopia, gente. Cega mesmo, cega. Pode chamar de cega. Eu tenho 4 graus de miopia. E eu entendo que antigamente, quando eu não usava óculos, quando eu me revelava, uma rebelde contra óculos, eu conseguia fazer as coisas com mais naturalidade mesmo, sem usar óculos. A partir do momento que eu comecei a usar os óculos de grau ou a lente de contato, eu não consigo mais viver sem. Então, tipo, óculos vicia?
De certa forma, essa aí eu vou dizer, depende do ponto de vista, certo? Mas isso é um mito, né? Porque o vício, você pressupõe que aquilo causa uma dependência assim, emocional, enfim, né? Que você tirando, você fica muito mal, né? Mas na verdade o que acontece é que os óculos, eles trazem muito conforto, né? Eles trazem conforto visual, eles trazem nitidez para a visão. E o paciente que enxerga embaçado, digamos assim, às vezes ele passa a vida inteira acostumado com aquilo, mas ele não sabe o potencial de visão que ele tem. Quando o óculos entrega esse potencial, o paciente não quer mais voltar atrás, porque enxergar é muito bom, né? Enxergar com nitidez, com conforto. Então, eu diria que vicia entre aspas, porque a gente vicia em coisa boa. Então, enxergar bem é bom, enxergar com conforto é bom. Então, nesse sentido, eu posso até dizer que o óculos vicia, mas vicia porque é bom, porque traz conforto, né? Sim. E não vício no sentido de que, vou evitar usar para não viciar. Não, não existe isso. É melhor usar. É melhor utilizar, sem dúvida. Os óculos de grau, eles podem fazer um prejuízo à visão com o tempo? Se prescritos de forma errada, sim. Por exemplo, vou até dar exemplo. Minha tia, ela costumava, por exemplo, ela costura. Sim. E aí ela costuma, me empresta o seu óculos aí pra botar esse negócio aqui, que não é o óculos dela, que não foi prescrito pra ela. Mas ela sempre tá se utilizando do óculos de outra pessoa pra uma atividade ali corriqueira rapidinho. Isso prejudica a visão? De forma pontual, não. Mas se você faz isso de forma rotineira, com certeza. Não é que o óculos vá fazer que você, sei lá na frente você tem uma doença ocular, nada disso. Mas ela pode trazer desconforto, dor de cabeça, né? Coisas que no seu dia a dia não vai ser legal. Então, óculos mal prescrito ou o famoso óculos de feira, né? Que você vai ali e compra o óculos com grauzinho. Para você resolver uma emergência, até que ok. Mas para uso rotineiro diário, não. Pode fazer mal sim, pode trazer vários sintomas que não são desejados. Sim, você me fez lembrar daquele óculos de farmácia, né? Aquele óculos de farmácia que tem lá na farmácia bonitinho. -4, +3, né? Isso. Então, esse óculos também pode fazer com que a sua visão piore. Mas por quê? Ele não vai fazer com que Me revoltei agora, por quê? Ele não vai fazer com que sua visão piore, mas se o grau não está... Vamos lá, se você vem para a consulta aqui, a gente vai testar o grau, você vai me responder o que é que fica melhor para você, né? E aquele óculos, ele é um valor já pré-estabelecido, genérico, né? Para situações específicas do dia a dia, ele pode servir. Os óculos de farmácia, eles foram muito feitos para as pessoas acima de 40 anos, que são aquelas pessoas que começam a ter dificuldade de leitura, né? Sim. Tanto que se você for olhar, a maioria é graduação de +2, +3, que é justamente o grau que a gente passa para a leitura, né? Só que aqueles óculos eles só corrigem um tipo de grau, que é a hipermetropia. Se a pessoa tiver um astigmatismo, tiver uma miopia, vai bagunçar tudo. Não é que vai fazer você piorar a sua visão, você cegar por conta disso, não vai. Mas isso pode gerar sintomas, dor de cabeça, cansaço visual, que vão mais atrapalhar do que ajudar no dia a dia. Então, cada pessoa tem seu grau e ele precisa ser testado e passado especificamente. Eu já pensei que tinha a ver com o eixo lá, que na ótica lá vê o eixo da gente, não sei o que. Já pensei que tinha a ver com isso. Também, porque, por exemplo, porque o eixo ele é uma graduação do grau que está relacionada ao astigmatismo, né? Se o paciente tem isso e vai usar um óculos de farmácia, no óculos de farmácia isso não é corrigido, né? Isso tem que ser corrigido via prescrição. Eu digo, então, como se eu soubesse, não né, gente? Não sei nada. Então isso pode gerar um desconforto pro paciente que assim, não dá para calcular. Um cansaço na visão, Na visão. Mas não é que você vai ficar doente por causa disso, piorar seu olho, não. Também já é exagero. Mas não é aconselhado. Tá bom, então. Então vamos voltar para os mitos que a gente já saiu aqui da história, da brincadeira. Então vamos voltar para os nossos mitos e verdades aqui. Óculos com filtro de luz azul são realmente necessários? Esse é uma verdade, né? Até que enfim, tava vindo só mito, né? Mas é uma verdade, sim. Mas para todo mundo? Não é que é para todo mundo, mas as pessoas que... As pessoas que utilizam muita tela no dia a dia, principalmente então computador, é pra todo mundo, que todo mundo usa muito celular, né? Essas telas de LED que a gente utiliza hoje em dia, elas têm uma luz muito forte que pode danificar nosso olho, pode realmente trazer mais cansaço visual. O óculos com filtro azul vai ajudar. Aí vai também, tem gente que às vezes usa e não gosta, né? Porque o óculos com filtro azul, ele altera um pouco a coloração da sua visão. Então uma tela branca, não sabia. Uma tela branca, você tende a ver a tela um pouquinho mais amarelada,
que é justamente isso que traz o conforto, tira aquele brilho branco da tela, né? Então isso é muito confortável, mas tem gente que não gosta da mudança de cor, né? Então é uma coisa que tem que saber também, a gente sempre explica, mas sim, é verdade, é bom utilizar para quem tem essa rotina de tela, né? Para quem não tem... E com relação àqueles óculos Transvisions, né? O Transvision é uma marca, né? Assim, é uma marca, é igual a Bombril, né? Aquele que escurece no sol, pronto. Aquele que escurece no sol. Ele também traz muitos benefícios para a saúde ocular? Exato. O óculos na verdade a gente chama de tratamento fotocromático, né? Que é ele, quando sai no sol, ativa umas partículas na lente que ela fica escura. É basicamente uma forma de trazer mais comodidade para você não precisar ter dois óculos, um escuro e um sem ser escuro, né? Para fazer essa troca. É bacana, eu digo sempre aos pacientes, a gente que mora no Nordeste, a gente tem que utilizar óculos escuros. Nosso sol agride muito nossos olhos e principalmente quem tem essa exposição cotidiana tem que utilizar, porque pode causar uma série de doenças. Quem pega muito sol pode ter pterígio, né, que é aquela carnezinha que cresce no olho, tende a ter catarata um pouquinho mais cedo, se essa exposição for muito frequente realmente, e pode até causar, assim, nesse período de verão que está agora, né, se você passa um dia na praia sem óculos escuros, até queimadura ocular externa você pode ter, pelo reflexo do sol. Então, é muito importante, o Transvist vem como uma comodidade, né, você sair, ele propriamente já escurece ali e já traz uma proteção a mais. Só é feio, né, gente? Aí vai de cada um. Hein, Stephanie? Aí vai de cada um. Eu também não... Ai, Jesus, antes da gente ir para o nosso próximo mito e verdade, deixa eu falar para você aqui da Clínica Empatia, que está aqui mais uma vez no edifício Estel Honorato. Fica na Avenida Senador João Câmara, tá certo? E você pode agendar sua consulta através do 996976284, tá? Você fala com a Stephanie, agenda sua consulta com o doutor Arthur Alves ou com os outros profissionais aqui da clínica, tem exames também, tá bom? Você estava falando aí dessa questão da proteção solar, eu me lembrei também da questão dos olhos da gente, né? Os nossos olhos. A cor, por exemplo, olhos castanhos, olhos escuros, olhos claros, eles... É um mito dizer, ou é uma verdade dizer que os olhos claros precisam de maior proteção? De certo modo, sim. Tem uma então certa, é mais uma verdade, achei. Tem uma certa verdade nisso, né? A cor do nosso olho, quem define é a pigmentação da íris, né? E na retina a gente também tem uma camada de células que chama de epitélio pigmentado, que as pessoas que têm o olho mais claro tendem a ter menos pigmento, assim como a pele, né? Quem é branco tem menos pigmento. Isso realmente traz um fator a menos de proteção ao sol, tanto que geralmente quem tem o olho mais claro tende a ser mais sensível à luz. Então são pessoas que realmente vão se beneficiar mais ainda do óculos escuro, e sempre lembrar que o óculos escuro, proteção ultravioleta tem que ter. Pera, esse é outro mito. Esse é outro mito aqui que a gente anotou. Óculos escuros sem proteção UV fazem realmente mal aos olhos ou tá lá? Protegeu, tá bom? Fazem mal. Então é uma verdade, mais uma verdade. Porque o que é que acontece? O óculos escuro, ele, se não tiver proteção ultravioleta, o que é que acontece? Quando você coloca um óculos escuro, a sua pupila tende a dilatar mais, porque está entrando menos luz, o olho dilata. Então, se você está com óculos que não tem proteção ultravioleta, você está, na verdade, abrindo as portas para que os raios ultravioletas penetrem mais ainda no seu olho e possam causar mais dano. Então, na verdade, se é um óculos escuro que não tem proteção, é o pior dos cenários, não é legal. Tem que ter proteção UVA e UVB, né? Tudo aquilo que eu já falei, né? A questão da doença ocular externa, pode causar malefícios para a retina também. Então, o óculos escuro sem proteção não dá. A gente vê muito isso com relação às crianças, né? Porque as mães acabam comprando como um acessório bonitinho, né? Não é bacana. É bonitinho, não vai na ótica, só para fazer aquele charme como um acessório realmente, né? E tem que ter esse cuidado, né? As crianças, se vai ter exposição realmente ao sol, tem que ter. Não pode lidar só como um acessório bonitinho, nem para as crianças. De forma alguma. Viu, mãe? Então, quem usa óculos, quem precisa de usar óculos, que precisa dessa correção de grau, por exemplo, e não usa, é mais um mito, e não usa, por exemplo, fica assim forçando, né? Quando a gente não quer, por exemplo, ir pra festa, mulher não quer ir pra festa de óculos, aí fica assim forçando a visão pra ver o crush lá longe, faz mal, faz com que o grau aumente. Mito ou verdade? Mito. Mito? Também é um mito, Tanto aquilo que a gente falou no início, né? De que se usar o óculos, tem gente que acha que vai diminuir o grau, não acontece. E se você não usar, não quer dizer que vai piorar o seu grau, aumentar, tá certo? O que acontece é porque, assim, geralmente esse paciente que tem, que reluta com o óculos, é aquele paciente que começou com um grau pequeno e aí ele não sente tanta necessidade e acaba não usando. Aí volta no ano seguinte e o grau tem aumentado. Mas geralmente isso já iria acontecer. Aumenta naturalmente, naturalmente, no caso. Independente se ele usasse ou não. Por exemplo, óculos. a primeira vez que eu fiz o exame, eu tinha acho que uns 15 anos, muitos anos atrás.
Eu comecei com tipo 75, 0,75. E ele veio aumentando. E aí eu não usava, só comecei a usar quando eu comecei a bater na parede, literalmente. Então ia aumentar de todo jeito. Não foi por relapso. Viu, mãe? Mãe quase me deu uma surra por causa disso, mas não foi relapso. Agora sim, embora... lá vem. Você falando agora, lembrei. Crianças com miopia, a gente tem... que é o seu caso. A gente tende a orientar um uso um pouco mais constante. Mas o principal para a criança com miopia, que agora me vem na mente, vou logo falar, é a questão do uso de telas. Isso aí realmente já há estudo comprovando que o uso de telas, principalmente celular, porque o celular é muito próximo, muito pertinho, né? Isso tem aumentado a incidência e a progressão da miopia. Isso aí sim é verdade. Tanto que tem estudos estimulando as atividades ao ar livre, né? Então é melhor que a sua criança brinque na rua, no condomínio, onde é que seja, ao invés de estar dentro de casa numa tela. Isso aí realmente tem sentido. Não foi o meu caso, porque na minha época nem tinha TV lá em casa. Nem tinha TV lá em casa, gente. A gente já falou de comprar óculos de farmácia, estou aqui fazendo o nosso checklist. A gente já falou sobre óculos escuros, sobre criança, sobre luz azul, sobre a graduação errada, pode prejudicar, aumentar o grau ou não, se o óculos vicia. Mas a gente pode falar também se é mito ou verdade, se demorar a trocar o óculos faz mal. Não faz. Não faz? Não faz. Depende. Assim, mal no sentido que eu quero dizer de que o grau vai aumentar por causa disso. Não vai aumentar por causa disso. Mas, por exemplo, seu óculos está aí limpinho, sem nenhum arranhãozinho, né? Mas aí quando a gente vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a lente começa a dar uma arranhada, né? Então por esse sentido, pode ser que faça mal ou não também, tanto faz. Não, os arranhões sim, porque vai diminuir sua qualidade visual, né? Na verdade, a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa que eu disse sempre, óculos não tem validade, certo? Desde que eles... gente, a gente escuta isso, né? Meu óculos está vencido, eu preciso ir, que meu óculos está vencido. Se o óculos está lhe trazendo conforto, se sua visão está boa, beleza, você pode manter aquele óculos. O que a gente tem que separar é da consulta oftalmológica. Essa sim tem que ser anual, independente da troca ou não do óculos. Tem que ter consulta anual. Se você veio para a consulta, ficou o mesmo grau na consulta e o óculos está bem conservado, você pode manter seu óculos, certo? Mas lógico, se o óculos está desgastado, está muito arranhado, aí sim, vai prejudicar no sentido de conforto visual. Então é aconselhado que se troque. Mas o que tem que ficar na cabeça é que a consulta tem que ser anual. Então faz assim, manda esse programa agora para quem você tá aí, que já ouviu falar, meu óculos está vencido, sua mãe, sua avó, compartilha, o nosso programa fica disponível para você no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, você pode compartilhar, com quem você quiser, então compartilha com aquela pessoa que acha que óculos tem validade, diz, doutor Arthur falou que óculos não tem validade, não preciso trocar esse ano, mas precisa sim ir ao oftalmologista anualmente. Sem falta, né? Anualmente tem que ir. Anualmente, sem dúvida. Deveria ser, né? Eu vou até fazer um dos exames preventivos, assim, que você tem que fazer todo ano. E fazer só essa observação, porque não é porque não tem validade que você vai também utilizar 3, 4 anos e deixar pra lá o negócio, né? Tem que lembrar da consulta anual, né? E da qualidade, sim. Lógico que com os anos a lente tende a ficar mais amarelada, vai arranhar. Aí, nesse sentido, é bom uma troca mais recorrente. Você não vai ficar 2, 3 anos com óculos, né? Mas, assim, o importante é que a consulta tem que ser anual. A consulta, inclusive, era um dos mitos que a gente ia colocar aqui na nossa lista. Quem usa óculos precisa de exame oftalmológico anualmente. Precisa, principalmente, né? Quem usa óculos e quem não usa também, né? Tem algumas doenças que são silenciosas, como o glaucoma, que não só quem tem óculos vai ter. Então, todo mundo deveria anualmente passar por um oftalmologista. Tem que ir no oftalmologista. E com óculos, principalmente. Uma vez, outro mito aqui, que nem estava na nossa lista, mas quem tem catarata, que é aquela carnezinha lá, né? Uma vez teve, vai sempre ficar tendo e vai sempre ficar indo ao oftalmologista. Porque tem gente, já ouvi pessoas falando que não vou tirar não, porque se eu tirar, aí é igual cabelo branco. Sim. Se arrancar, cresce mais. Né? Então tem gente que diz isso, né? Não vou arrancar não, deixa aqui que tá pequenininho, porque senão piora. Isso. Na verdade, isso que você tá falando provavelmente é o pterígio, né? Não sei, porque essa famosa carnezinha do olho é o pterígio. É o pterígio, o pessoal mais antigo. Catarata é a pressão, né? Assim? Não, catarata ela é... Não é também, gente. É uma doença do envelhecimento. A gente tem um cristalino, que é a nossa lente natural do olho, e essa lente é onde acontece a catarata. Você imagina uma lente que é... Isso, exato. O pterígio, que é essa carnezinha do olho, realmente
Pacientes muito jovens que têm pterígios pequenos, existe uma chance de após cirurgia você ter uma volta desse pterígio, que é a recidiva. Então é verdade. Olha, que eu não esperava que fosse. Porque meu esposo, por exemplo, é um desses que diz, ele tem lá a carnezinha, que agora eu descobri que é pterígio. Pterígio. Ele tem lá a carnezinha lá, eles não vou tirar não, amanhã diz que se tirar, cresce mais. Agora sim, tem que avaliar caso a caso para ver como é que está esse pterígio, se está gerando muito incômodo para o paciente. Hoje, cada vez a gente tem operado mais cedo, porque as técnicas melhoraram, né? A gente faz transplante de conjuntiva para diminuir a chance de recidiva. Então, assim, cada vez tem que ser operado mais cedo. Mas se o paciente é bem jovem, é um paciente que não está incomodado com aquele pterígio, não está afetando a visão, o ideal é que ele espere um pouco mais mesmo. O que é bem jovem para você? Essa é uma pergunta. Abaixo dos 30 anos, principalmente. Ah, tá. Então ele já não tá mais assim, não. Já tem que fazer. Aí tem que avaliar, eu vou encaminhar também para ele o programa, porque vai ser útil também. Exato. Um outro mito e verdade que a gente pode colocar aqui é com relação à cirurgia de retração, assim que fala de grau, para tirar o grau, para correção. É refrativo. A cirurgia de correção de grau. Uma vez que você fez, nunca mais você vai precisar usar óculos. Não, mito ou verdade? Não, é mito. Mito? É mito. Não... Acabaram as minhas esperanças agora. Mas assim, a gente tem que pontuar bem. Mito no sentido de que, depois de uns 10 anos de cirurgia, o que a gente tem visto é que alguns pacientes começam a ter um retorno de algum grau, certo? Lógico que não retorna aquele grau inicial que a pessoa tinha, porque a cirurgia refrativa, ela muda a conformação da nossa córnea. Com o passar dos anos, a córnea tende a ir se ajustando e pode gerar algum grau que você precisa utilizar. E fora isso também, vamos supor que a cirurgia foi perfeita, passou 10 anos, não gerou grau. Mas a depender da idade você vai ter. Por exemplo, se você operou com 30 anos, com 40, 45, você vai começar a entrar na presbiopia, que é aquela questão da vista cansada para perto. Então, naturalmente, a pessoa vai precisar e não tem nada a ver com a cirurgia. Então, assim, é uma forma de você se ver livre dos óculos durante uma fase da vida, ali, principalmente para a visão de longe. Mas não dá pra dizer que a vida inteira a pessoa vai estar livre, não. Isso aí um mito. É um mito, mas pra quem tem grau alto é muito vantajoso. Acabaram-se as minhas esperanças, tá? Tem outro programa, ele já disse que dependendo da idade, não adianta mais fazer. Se estiver muito próximo dos 40, às vezes não vale tanto a pena. Tem que ser tipo eu, né? Muito avaliado caso a caso. Dos 40. Isso, exatamente. É outra coisa que eu me lembrei aqui agora você falando. Tô puxando aqui minha infância, gente. Tô puxando aqui. Mito ou verdade que usar óculos de descanso faz com que você não precise usar óculos de grau depois? Aí depende. Né? Esse negócio depende. Vou ficar em cima do muro. Porque esse óculos de descanso é uma grande discussão, realmente. Porque o óculos de descanso, na verdade, é aquela pessoa que tem um grau muito pequeno, que ela consegue enxergar normalmente, mas que para certas atividades ela tem desconforto visual. Então, sei lá, para ler um livro, para trabalhar no computador, aí tem dor de cabeça, vista cansada. Então, o óculos entra como uma forma de dar conforto visual, por isso que chama de óculos para descanso, tá? Então não seja, para usar quando tá dormindo. Isso, não é. Não! Foi no automático. Peguei de novo. Você me pegou Não é bem assim. Não. Porque os pessoal pensam assim, eu não tenho grau nenhum, eu vou colocar um grau para descansar. Vou gastar com óculos para quê, né? Não é isso. Tem gente que diz isso, né? São pessoas que têm graus pequenos, mas tem. E precisa para ter conforto. Não é aquela pessoa que não tem grau nenhum e eu vou passar um grau para ela descansar. Não existe isso. Tá? Não existe. Se for para descansar, ela vai dormir, né? É melhor. Olha, agora a gente já tá no finalzinho do nosso programa de hoje. Então vamos fazer um checklist, assim, dos mitos e verdades que a gente falou aqui no nosso programa de hoje. A primeira coisa que a gente deve se atentar: ir ao oftalmologista anualmente. Sem né? dúvidas. Então esses nossos mitos e verdades serviram pra gente entender que precisa sim ir ao oftalmologista anualmente. Sem dúvidas. Principalmente, né? Principalmente quem usa óculos. Não precisa ter medo de usar óculos. Não, é tranquilo. Não precisa ter medo. Usar o óculos não vai diminuir o seu grau, nem vai aumentar também deixando de usar. Não vicia, né? Não vicia, não vai trazer nenhuma doença. Não, de forma por causa do pelo uso. contrário. O óculos não se vence. Eu acho que esse foi o principal mito. Óculos não se vence. Mas essa informação eu tô até com medo, porque às vezes as pessoas vão deixar de vir, né? Então tem que ter uma ressalvazinha. Mas tem que vir ao oftalmologista, né? Exato. Doutor Arthur, muito obrigada pelo nosso programa de hoje. A gente já vai deixar aqui agendado um outro programa para falar sobre as doenças oculares, que a gente acabou não falando nesse nosso programa, mas tem muitas, como por
exemplo, entender mais sobre o glaucoma, entender mais sobre essas doenças que a gente acabou citando aqui no nosso programa. Então, a gente já vai marcar um outro programa. Mas esse você encaminha com quem você quiser, com quem você acha que precisa desmistificar alguns desses mitos que a gente citou aqui e saber dessas verdades que o Dr. Arthur nos trouxe no nosso programa de hoje, tá bom? Obrigada e volte sempre. Eu que agradeço. Compareça mais aqui, por favor. E para vocês que fiquem todos com Deus. Continuem na nossa programação. Na próxima terça-feira temos mais um encontro marcado aqui no nosso programa Saúde com Empatia. Mais uma vez, para você agendar sua consulta, é só você ligar ou falar pelo WhatsApp também, 996976284. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça em mais um Saúde com Empatia. Beijo da Keninha. Até lá.